comece o programa de hoje falando, então, sobre esse encontro entre Trump e Xi Jinping. Então, vários elogios ali de ambas as partes, né, que, de certa forma, escondem um pouco da tensão também que envolve a relação entre os dois países, mas para a gente trazer alguns dos destaques dessa viagem, Trump chamou Xi Jinping de amigo, Xi Jinping disse que a relação entre China e Estados Unidos é a mais importante do mundo, disse que Trump deve fazer com que a relação funcione e nunca deve estragar essa relação. Xi também disse que o mundo está numa encruzilhada com as maiores transformações em um século e que a saída para isso é o fim da disputa e o reconhecimento da China como uma nova potência global. Ele também disse que os interesses em comum superam as diferenças, e Donald Trump fez uma postagem ali com Xi Jinping, falou com jornalistas também, disse que o homem com quem ele estava caminhando ali numa foto é o presidente Xi Jinping da China, um dos grandes líderes mundiais. Trump também disse que eles conversaram sobre uma ampla gama de tópicos, mas o conflito do Irã foi um dos mais urgentes. Eles também falaram bastante sobre Taiwan. Eu queria começar, vou começar com o nosso professor, nosso convidado, com o Vitali Brussolin. Professor, qual é o motivo dessa viagem neste momento? Uma viagem, inclusive, que foi postergada, né? E a primeira viagem, então, de Trump à China desde 2017. Olá, Priscila, Américo, Lorival, olá a todos. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar do Fora da Ordem sempre que eu tenho essa oportunidade. Olha, Priscila, os objetivos macro do Trump, havia muitos objetivos declarados e não declarados para essa reunião, mas os objetivos macro, a gente pode destacar 3, né? Mostrar a capacidade de negociação direta dele, pessoalmente. O Trump sempre se coloca pessoalmente no centro de tudo, dele com o Xi Jinping, reduzir tensões econômicas antes das eleições de meio de mandato, que são agora em novembro, e buscar a colaboração chinesa para temas estratégicos, sobretudo o Irã e estabilidade energética. Por mais que o Marco Rubio, né, o ministro equivalente ao ministro das Relações Exteriores do Irã, chanceler do Irã, dos Estados Unidos, tenha dito que o tema do Irã não foi relevante, o próprio Trump disse que o Xi Jinping concorda que o Irã não pode ter armas nucleares, que o Estreito de Hormuz deveria ser reaberto. Do lado chinês, os objetivos eram diferentes, né? Conter o apoio dos Estados Unidos a Taiwan era o principal objetivo, isso ficou claro logo no primeiro dia da visita, no primeiro pronunciamento do Xi Jinping. Obter uma previsibilidade tarifária, né? Não é do interesse chinês e nem dos Estados Unidos o retorno da guerra comercial, por mais que as tarifas continuem, pelo menos há alguma estabilidade agora, mesmo que ela seja uma estabilidade ruim. O Xi Jinping também desejava e ainda deseja, né, um objetivo, consolidar a imagem da China como potência indispensável na discussão de grandes temas internacionais, evitar um isolamento chinês no meio dessa guerra do Irã. A China tem um papel importante na região. Em 2023, por exemplo, a China reaproximou o Irã da Arábia Saudita. Os dois tinham rompido relações diplomáticas e ficaram sem essas relações por 8 anos. A China depende do petróleo do Irã, quase 90% do petróleo do Irã era escoado para a China. Já se cogitou, inclusive, fazer um oleoduto atravessando o Paquistão para levar o petróleo diretamente à China, mas isso não avançou por conta das sanções. E, é claro, era um objetivo chinês também ganhar tempo estratégico enquanto a China amplia o seu poder militar e tecnológico. A China tem uma projeção de ter um exército global, de nível global, até 2035. Então, a China não estaria pronta para um confronto direto agora. Inclusive, o Xi Jinping acabou de fazer um expurgo com os seus generais, os mesmos generais que ele passou mais de 10 anos nomeando. Ele expurgou os generais, o que deve empurrar para trás a capacidade chinesa por algum tempo, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos gastaram grande parte do seu arsenal estratégico mais relevante, mísseis Patriot, mísseis Tomahawk, na guerra contra o Irã. Então, os dois países, nesse momento, tentam equilibrar algumas questões. Esses aqui são pontos gerais, a gente pode aprofundá-los ao longo da nossa conversa, Priscila. Muito bem, o professor deu um geral aí dos assuntos principais. Eu queria começar por um dos tópicos aí, que até o próprio Donald Trump falou que foi um dos mais importantes, que é a questão do conflito no Irã, e Trump disse que a China se ofereceu a mediar um acordo com o Irã para reabrir o Estreito de Hormuz, apesar de Marco Rubio, né, o secretário de Estado americano, ter dito que não pediu ajuda da China, porque não precisa de ajuda deles.
e Trump também disse que os países concordaram que o Irã não deve ser capaz de produzir armas nucleares e que o estreito deve ser reaberto, então, o mais rápido possível, além de declarar que ele consideraria o fim das sanções contra empresas que compram petróleo iraniano. Américo, vou passar para você. Você acha que, no fim das contas, houve um pedido aí para a China tentar mediar essa situação? Você acha que esse contato entre Estados Unidos e China muda a equação nessa guerra e nesse conflito com o Irã? E houve um pedido ou um aceno aí dos Estados Unidos para que a China ajude nessa mediação, sem dúvida houve. O próprio governo americano, quando soltou um documento relatando como teria sido a conversa do Xi Jinping com o presidente Donald Trump, fez questão de destacar esse ponto, dizendo que a China gostaria de ver o Estreito de Hormuz reaberto e que a China teria se oferecido a ajudar neste processo. Só que isso não foi a prioridade para os chineses. Inclusive, me chamou muito a atenção que o grande protagonista desse encontro foi o Xi Jinping, muito mais que o Donald Trump. É muito interessante ver isso. Normalmente o Donald Trump é a figura, vamos dizer assim, dominante na maioria desses encontros bilaterais. Não foi o caso essa vez. Quando você lê os comunicados dos chineses e dos americanos, eles são muito diferentes. O Trump destacou essa questão do Irã porque isso é a prioridade para Washington. É tentar conter a guerra, reabrir o Estreito de Hormuz, e eles esperam que a China possa pressionar o Irã de alguma forma, ou tentar ajudar de alguma forma, porque a China compra muito petróleo do Irã, é a maior parceira comercial, é um grande aliado estratégico do Irã. Mas para os chineses, a grande prioridade, como o professor mencionou, e você também, Priscila, foi Taiwan. Logo no primeiro dia, o Xi Jinping deu praticamente um ultimato ao presidente Donald Trump: não interfira com Taiwan. Ele colocou Taiwan como a principal prioridade na relação bilateral China-Estados Unidos. Não é o comércio entre eles, não são os conflitos outros que tem pelo mundo, é a questão da China, ou seja, não se metam na China. A gente já teve um reflexo, inclusive, disso, na China não, em Taiwan. Nós já tivemos um reflexo disso nessa própria sexta-feira, no retorno do presidente Donald Trump para os Estados Unidos, quando ele disse que ainda ia pensar se ele vai liberar a venda de 14 bilhões em armas para Taiwan. Então ele entendeu muito bem o recado. Agora, voltando ao Estreito de Hormuz, que é absoluta prioridade para os Estados Unidos, ele diz que os chineses estavam dispostos a ajudar, mas, em primeiro lugar, vai ter um preço, isso, e possivelmente o preço seja Taiwan, além de algumas outras coisas, como não aceitar mais tarifaços, tentar resolver a questão comercial, e não existe nenhuma garantia de que os chineses de fato vão fazer isso. Até porque, ao mesmo tempo em que o presidente Donald Trump dizia que tinha ouvido do Xi Jinping que ele ajudaria a mediar o fim do conflito e a liberação do Estreito de Hormuz, o Ministério das Relações Exteriores da China soltava um comunicado dizendo simplesmente: a guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã não deveria nunca ter começado. Uma crítica direta, obviamente, é a forma como os Estados Unidos começaram esse conflito. Era como quem diz: começaram uma coisa que não tinham como resolver, agora querem a nossa ajuda. O problema é que o preço vai ser alto e provavelmente não vai ser só Taiwan. Talvez a China peça ainda mais coisas aí aos americanos, se eventualmente resolver, de fato, atuar na questão do Irã. Pois é, né? Falando sobre essa questão de Taiwan, só para trazer algumas das falas, né? Então, o Xi falou que essa é a questão mais importante nas relações China e Estados Unidos, disse que isso poderia criar uma situação muito perigosa se essa situação fosse mal administrada. Lembrando que a China vê Taiwan, que é uma ilha, né, que tem um governo próprio, autogovernada, como parte do seu território, e defende que Taiwan precisa ser reunificada com a China continental e tem a política de uma China só, né, que é uma diretriz diplomática, e que o princípio fundamental é que Pequim disse que existe apenas uma China no mundo e que Taiwan, também Hong Kong e Macau são partes desse território. E aí Washington tem uma política de ambiguidade estratégica, então eles reconhecem Pequim como o único governo chinês legítimo, mas não endossam totalmente essa reivindicação de soberania sobre Taiwan. Lori, queria passar essa questão para você explicar um pouco aqui para a nossa audiência como que é essa questão de Taiwan ser uma ilha autogovernada, a política de uma China só, e o que é essa
política ambígua dos Estados Unidos em relação a isso? Em 1979, quando os Estados Unidos reconheceram a China comunista, chamada de República Popular da China, e deixaram de reconhecer oficialmente Taiwan como um país, no contexto da aproximação do Richard Nixon com o Mao Tse-tung, orquestrada pelo Henry Kissinger, o Congresso americano aprovou uma política de 6 pilares, e um deles é não aceitar a anexação forçada de Taiwan pela China e defender Taiwan disso. Era um outro contexto, né? Os Estados Unidos tinham uma assimetria muito maior militar e econômica em relação à China do que tem hoje, né? Uma superioridade muito maior, e podia garantir isso com relativa facilidade. Hoje a equação é muito diferente. E Taiwan não é um item dessa agenda. Taiwan é a agenda inteira. O resto é que são detalhes. Por quê? Porque a TSMC, Taiwan Semiconductors Manufacture Company, fabrica 90% dos chips mais sofisticados do mundo e 64% de todos os chips do mundo. Os Estados Unidos, nesse contexto da política industrial de Trump, criaram um campus da TSMC em Phoenix, Arizona, para fabricar esses chips lá. Mas é uma quantidade muito pequena e não tem todo o cluster que caracteriza essa cadeia de valor, que vai desde o sistema de montagem dos chips, sobre wafers, sobre substratos, o empacotamento desses chips. Tudo isso é muito avançado e, além disso, tem toda uma rede de outras empresas menores que prestam serviços para a TSMC, e tudo isso está em Taiwan. Foi desenvolvido ao longo de décadas e não será em anos e muito menos em meses que os Estados Unidos vão conseguir replicar essa estrutura lá. Então, os Estados Unidos são dependentes de Taiwan no que diz respeito a toda a sua tecnologia.